Ele foi o homem mais forte da Bíblia, ungido por Deus, mas derrotado por si mesmo. Essa é a história de Sansão, o herói que caiu por amor e morreu com sangue nos olhos. Israel estava dominado pelos filisteus. O povo havia se afastado de Deus e as trevas pairavam sobre a nação escolhida. Foi nesse tempo sombrio que nasceu Sansão, um menino separado desde o ventre, um nazireu, consagrado a Deus. Ele jamais deveria beber vinho, jamais tocar em algo impuro e jamais cortar os cabelos. Mas Sansão não era como os outros. Seu corpo era humano, mas sua força era divina. Ele era uma arma viva contra os inimigos de Israel. Desde cedo ele sabia que era diferente. Criado com regras sagradas, mas inquieto, impulsivo, atraído pelo proibido, cresceu fascinado pelas mulheres dos filisteus. E foi justamente por isso que, ao tornar-se homem, escolheu uma mulher do povo inimigo para se casar. Seus pais o alertaram, mas ele insistiu. O desejo falava mais alto que a missão. Era o início de uma vida marcada por escolhas erradas e consequências dolorosas. No dia do casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Se eles adivinhassem, ele lhes daria roupas finas. Se não, teriam que pagar o preço. A noiva, pressionada pelos seus, implorou a Sansão pela resposta. Ele cedeu e ela o traiu. A raiva tomou conta. Ele matou 30 homens para pagar a dívida e abandonou o casamento. Ao voltar, descobriu que sua esposa havia sido dada a outro. Ele se enfureceu, pegou 300 raposas, amarrou tochas entre suas caudas e incendiou os campos dos filisteus. O fogo nas plantações era reflexo do fogo que ardia em sua alma. Sansão não era só forte, era incontrolável. Em outra ocasião, matou 1000 homens com a queixada de um jumento, sem espada, sem exército, apenas com sua ira. Ele julgou Israel por 20 anos, mas nunca aprendeu a julgar a si mesmo. A força era dom de Deus, mas Sansão vivia como se fosse sua. Foi então que Dalila apareceu, sedutora, fria, a serviço dos filisteus. Eles prometeram a ela prata, em troca do segredo da força de Sansão. Ela o seduziu, o questionou, o testou. Ele mentiu 3 vezes, mas ela insistia. E um dia, exausto, ele revelou: o segredo está no meu cabelo. Se for cortado, minha força me deixará. Dalila o fez dormir em seu colo. E enquanto ele sonhava, um homem entrou e cortou cada fio. Quando Sansão acordou, os filisteus o cercavam. Ele tentou reagir, mas já era tarde. Deus havia se retirado. Sansão foi capturado, seus olhos arrancados, seu corpo acorrentado e sua alma mergulhada em vergonha. O homem mais temido de Israel agora moía trigo como escravo, ridicularizado, cego e esquecido. Mas algo crescia em silêncio: seu cabelo e sua fé. Meses depois, foi levado ao templo do deus Dagon para entreter os inimigos. Mais de 3.000 filisteus estavam ali rindo dele. Sansão pediu ao servo que o colocasse entre as colunas principais do templo e orou: Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças, só mais esta vez. Ele abriu os braços, tocou as colunas e com tudo o que restava empurrou. As colunas cederam, o templo desabou.
E Sansão morreu, matando mais inimigos na morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão é um lembrete sombrio. Um homem pode ser separado, ungido, escolhido e ainda assim se perder. A força de Sansão não era o cabelo, era a aliança com Deus. E quando ele rompeu essa aliança, perdeu tudo. Mesmo assim, no fim, Deus o ouviu, porque até na queda há redenção. Mas a pergunta permanece: quantos de nós sacrificamos o chamado em troca de um desejo passageiro? Sansão foi forte o suficiente para derrubar um templo, mas nunca foi forte o suficiente para resistir a si mesmo. E se eu te dissesse que o homem mais sábio da história também caiu, mas não por força, e sim por amor? Essa é a história de Salomão, e ela será contada em breve